Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro Carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11. Vamos fazer uma breve meditação na palavra do Senhor, nesse texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Amém. Vamos baixar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, por esses irmãos que estão aqui presentes, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Abençoa-nos a cada um de nós, ó Pai. Abençoa a tua palavra. Que não seja, ó Pai, escolhido de nós mesmos, do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa carne, mas que seja inspirado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Pelo fluido do teu Espírito Santo, venha, Senhor amado, com a exposição da tua palavra nesta noite. Que caia como semente, que brote, Senhor, e dê bons frutos, ó Pai. Frutos que seja do Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Peço desculpas aos irmãos, que eu estou me recuperando da gripe. Às vezes eu vou dar um pigarro aqui. E os irmãos me desculpem, mas já estou melhorando já. Irmãos, esta carta aos Filipenses, do apóstolo Paulo, nós colocamos o tema como a completa alegria de Paulo. Em 51 depois de Cristo, a igreja de Filipos foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Depois de 10 anos, 62 a 64, quando foi escrita essa carta, ele estava escrevendo preso lá em Roma. Nós já ministramos das outras vezes Filipenses, o irmão Luciano também ministrou em Filipenses, e deu detalhes da prisão de Paulo. E nós vamos continuar a exposição na palavra, e no capítulo 1 de Filipenses, ele menciona o destinatário dessa carta, que é aos santos de Filipos, aos bispos e aos diáconos, aos santos, aos bispos e diáconos, aos santos de Filipos, aos santos da igreja cristã evangélica do Haiti também, né? Então, aos santos da igreja. Portanto, é a igreja que ele está escrevendo essa carta. Paulo inicia a sua carta agradecendo aos filipenses, as orações, o apoio material e financeiro que eles sempre davam ajuda ao apóstolo Paulo. E ele dá detalhes, dá informações a respeito do progresso do Evangelho sendo pregado em Roma. O capítulo 1 nos ensina que nós temos o privilégio de não apenas crer,
mas também sofrer por Jesus. Como Paulo citou, nós aprendemos isso no capítulo 1. Mas que diante de todo sofrimento, nós encontramos alegria. Aliás, a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. A alegria tem citado em Filipenses por 16 vezes. Alegria e regozijo, 16 vezes. É conhecido como carta da alegria. Nessa exposição que nós vamos fazer, do capítulo 2, do 1 ao 11, Paulo, como pastor e apóstolo da igreja, exorta os filipenses ao amor fraternal, unidade e humildade, tendo como referência a Cristo Jesus. Nesse texto que nós vamos destacar 3 importantes fatores do comportamento da igreja de Filipos que completaria a alegria de Paulo. O primeiro fator é agindo com o espírito cristão. No versículo 1 a 4, a palavra diz assim, 1 a 2: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós sabemos que Paulo amava essa igreja. Ele tinha profunda compaixão por aqueles irmãos pela igreja, porque a igreja de Filipos era uma igreja muito atuante, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja ativa, contribuía com o Evangelho, era uma igreja missionária e apoiava o apóstolo Paulo. Mas Paulo, sabendo que talvez isso esteja sendo feito de forma desunida, ele, através das informações que ele tem, porque ele é pastor e apóstolo da igreja, ele havia percebido que havia algum problema de falta de unidade na igreja. Alguns irmãos estavam entrando em discordância. Na verdade, ele cita lá no capítulo 4:2, lá na frente, ele cita 2 pessoas, 2 mulheres, chamadas Evódia e Sintique. Ele dá uma recomendação a essas irmãs para que sejam unidas. E por isso ele recomenda, ele trata desse problema na raiz, dessa causa. Ele trata com amor. Ele inicia esse versículo dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, já que nós estamos em Jesus, já que vocês são crentes, já que vocês receberam essa graça de Jesus, se estamos em Jesus, nós temos motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria. Completem a minha alegria, tendo o mesmo pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, por falta, assim, é como se Paulo dissesse assim: estou satisfeito com vocês, estou feliz com vocês, mas falta alguma coisa. Exorto a vocês a serem unidos. Aí vocês completam a minha alegria. Sejam unidos. Paulo traz o Evangelho de Cristo como referência para exortar a igreja de Filipenses. Enfatiza que fomos amados por Jesus, perdoados e restaurados. Então, e a igreja viva pensando na mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Vivam em unidade. Paulo, na unidade, quando ele fala da unidade de Cristo, ele é um tema central do Novo Testamento, a unidade. Em Efésios 4:3-6, Paulo fala da importância de manter a unidade do Espírito. Diz lá em Efésios: fossem chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade é um reflexo da santidade de Deus e de seu próprio
do propósito para a igreja, que é a unidade. A unidade cristã não significa uniformidade. Não que todos vão andar em acordo todo sempre, né? Mas a disposição para viver juntos em amor, harmonia, promovendo paz e compreensão. Quando Paulo cita no versículo 2, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a palavra sentimento significa disposição mental, disposição sacrificial. A mesma disposição que Jesus teve, disposição mental, favorável de se doar, de se sacrificar. Isso me lembra uma ilustração que eu vou contar para vocês. Contam na mitologia grega uma lenda sobre dois amigos. Se vocês procurarem, tem até filme desse fato. Dois amigos chamados Damon e Pitys. Isso aconteceu lá no 4º século a.C. Esses dois amigos eram conhecidos porque eles tinham muita amizade, muito vínculo, eram muito unidos, sempre andavam juntos. E eles eram seguidores dos pensamentos de Pitágoras. Eles passando por uma região chamada Siracusa, onde reinava um tirano chamado Dionísio, lá na Sicília. Ele era ruim, era mau, era um rei tirano. E passando por lá, Pitys, como tinha aqueles pensamentos de Pitágoras, falava muito, criticava muito o governo, as formas de agir, e ele começou a criticar o governo de Siracusa, no caso de Dionísio. E Dionísio, sabendo disso, ele mandou prendê-lo. Mandou prender Pitys, levou até o julgamento e condenou ele à morte. Vai ser morto, porque ele estava contra o governo dele. Isso já acontecia lá 1400, 1500 anos atrás, não é só agora, que estava lá. Então, por conspiração, ele foi condenado à morte. Aí Pitys não requereu a sua vida, não reclamou, ele aceitou, porém ele fez um pedido a Dionísio, ao rei. Ele disse: rei, há muito tempo que eu não vou ver minha família na minha cidade natal, eu gostaria que o senhor me liberasse antes da execução. Vou lá colocar a vida em ordem, vou me despedir da família. Gostaria que o senhor me liberasse. Porque ele ficou assustado, ficou assim: te liberar, você não volta mais. Eu falei: não, eu deixo o meu amigo na mão, no meu lugar. O rei achou estranho. Na mão estava do lado dele e falou assim: não, pode deixar, eu fico no lugar dele, com garantia. O rei virou para Damon e falou assim: mas se Pitys não voltar, você sabe que você vai ser executado. Eu não sei, mas ele vai voltar. Aí o rei não tinha outra opção a não se liberar Pitys, porque ficou o amigo dele em garantia. Ficou preso na mão. Aí Pitys foi. Passou um dia, ele não voltou. O rei falou para Damon: ó, teu amigo não voltou. Acho que você vai ser executado. Mas não confio no meu amigo. Confio na palavra dele. Passou o segundo dia, Pitys não voltou. Continuava insistindo: acho que não vai ter jeito mesmo, você vai ser condenado, você vai ser executado. Passou o terceiro dia, o dia da execução, Pitys não voltou. Relevado da mão para ser executado. No meio da multidão lá, na hora da execução, aparece, no meio da multidão, Pitys levanta a mão: cheguei, atrasei por alguns problemas do rei, mas estou aqui para ser condenado, para ser executado, para sofrer a pena. Pode liberar o meu amigo da mão. O rei é admirado por isso. Fala: poxa, eu nunca vi tamanha fidelidade, lealdade, amizade e unidade com vocês. Liberem os dois, eu perdoo Pitys, libero os dois para a minha corte. Eu quero fazer parte dessa amizade. Isso é amizade, isso é doação, isso é sacrificial. Segundo ponto que nós podemos ver aqui no apóstolo Paulo é a humildade. No versículo 3 e 4 diz assim a palavra:
Nada façais por partidarismo ou glória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Para que a igreja seja unida, irmãos, precisa ter humildade. Sem humildade não tem como a igreja ter união. Interessante que o Paulo vê essa situação, diz o texto: nada façais por vanglória, nem por partidarismo, mas por humildade, considerando cada um o que é, cada um dos outros superiores a si mesmo. É isso que Paulo diz aqui. Quando não agimos com humildade, somos fadados a sermos egoístas, egocêntricos, individualistas. Só é possível valorizar o teu próximo, sentir a necessidade dos outros antes das suas necessidades, sendo humilde. Senão, não tem jeito. Paulo nos chama aqui a viver uma vida de preocupação mútua, em que não apenas nos preocupemos com as nossas necessidades e desejos, mas também com os dos outros. Isso reflete o amor e cuidado que Cristo tem por nós. Em Gálatas 6:2, Paulo diz para carregarmos os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. O amor cristão nos chama ao compromisso com o bem-estar dos outros, como Cristo nos por nós. Paulo mais uma vez exorta a igreja para ter humildade, a humildade de Cristo. E precisamos seguir o exemplo e ter o mesmo sentimento de Cristo. No início do versículo 5, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humildade é uma virtude essencial para o cristão. O segundo fator que nós vamos ver é o sentimento de Cristo. No versículo 5 a 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se tivermos o mesmo sentimento de Cristo, completaria a alegria de Paulo. Aqui nós podemos também ressaltar 3 pontos. Primeiro ponto, do esvaziamento, no versículo 5 e 6, que foi lido aqui: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Paulo dá exemplo da maior humildade que já existiu: Jesus Cristo. Paulo descreve que houve em Cristo o sentimento que, mesmo sendo Deus, ele não considerou a sua posição divina como algo a ser agarrado por orgulho e egoísmo. Ele, sendo o próprio Deus, poderia se vangloriar disso, agir com superioridade. Mas, ao contrário, ele preferiu se esvaziar, assumir a forma de servo, abriu mão de sua posição divina por amor a nós. Em vez disso, ele preferiu se humilhar. No versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Jesus, ele se esvaziou da sua glória divina, tomando a forma humana, e além disso, se tornou um servo. Ele não apenas se fez humano, mas ele escolheu a posição mais baixa ainda, a de servir ao homem, ser servo, para servir a humanidade. Em João 1:3, é conhecido esse texto, os irmãos devem se conhecer até decorado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós lemos essa palavra, às vezes a gente não sente a dimensão dessa palavra. Lê essa palavra, às vezes só e deixa passar, não analisa exatamente o que é esse Deus, esse Jesus, o Deus que nós adoramos. Eu queria ajudar os irmãos a ter uma compreensão melhor, porque o irmão Luciano
colocar na tela. Aqui na quadro. Algumas imagens. Nós vemos aqui, ó, desenho, uma foto, na verdade isso é uma foto. Peguei pela internet, não está bem visível aí, porque na hora que expande ele não fica tão claro. Mas aí está o universo. Isso aí não é uma anotação minha, irmãos, esse número de quantidade. Isso é científico, é astrônomos, físicos, cientistas. Se você procurar, você vai encontrar. O universo tem 2 trilhões de galáxias. Sabe o que é 2 trilhões de galáxias? Cada galáxia pode conter bilhões ou trilhões de estrelas. Cada galáxia. Figura 2, irmão. Quem estudou na escola lembra, né? Onde é que nós moramos, né? No planeta Terra. Nós estamos na Via Láctea. Uma daquelas galáxias. Tem a Via Láctea, onde nós fazemos parte. E na Via Láctea tem 400 bilhões de estrelas. Essas estrelas, o Isaías fala lá no capítulo 40 de Isaías, ele fala sobre as estrelas. 400, chega a 400 bilhões de estrelas. Figura 3, irmão. Dentro dessas estrelas, 400 bilhões de estrelas, tem uma estrela chamada Sol, que todos nós conhecemos, né? Bem familiar. Sol, o quarto irmão. E ao redor desse sistema, desse Sol, tem os planetas que se chamam Sistema Solar, onde tem 9 planetas. E eu estudando, eu analisando isso aí, eu descobri que em 2006, pastor, Plutão já não é mais planeta, sabia? Já destituíram ele. Ele chamam de planeta anão, então ele já não faz parte mais do sistema solar. Mas nós vamos colocar aí porque foi assim que nós aprendemos, né? 9 planetas, Plutão. Agora passa para a quinta figura, irmãos. Não está bem claro aí? Irmão, esse é o planeta Terra, o terceiro planeta. Os cientistas chegaram onde puderam chegar. Eles chegaram a catalogar 1,7 bilhões de espécies vivas. Entre eles, micro-organismos, né, que são os vírus, né, as outras coisas, né, que não conseguem até chegar até o fundo do mar para eles catalogar, mas eles têm catalogados 1 milhão e 200, 1 milhão e 200 número de espécies catalogadas, que já confirmados, catalogados. Mas tem mais 7 milhões que eles precisam, estão estudando ainda para catalogar. Nessas espécies, tem uma espécie que é o ser humano. Obrigado, irmão. Tem uma espécie que é o ser humano, que somos nós. Esses milhões de espécies vivas somos nós, cada um de nós. No planeta Terra tem 8,2 bilhões de pessoas. 8,2 bilhões de pessoas. Faz ideia do que é isso, irmão? Tudo isso criado por Deus. Dá agora para entender o que é a dimensão do que é o nosso Deus? Dá para entender? Dá para ver a humilhação e a humildade de Cristo para Ele vir e morrer por nós? Para Ele vir até nós? Esses estudos, essas conclusões, eles são feitos por telescópios muito avançados, muito potentes. É muito famoso aquele Hubble, né? Foi fabricado em 1990
pela NASA, mas parece que ninguém sabe, mas tem um mais potente, 100 vezes mais potente que ele, que chama Webb. É 100 vezes mais potente. Então eles estão chegando, até encontrando muito mais coisas, né? E tudo isso formado por nosso Deus. Irmão, lá em Isaías 40, 25, 26, olha que interessante falar. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Vou repetir. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Isaías 40, 25 e 26. Anotem aí depois. Levantai ao alto os olhos e vede. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Olha o tamanho do nosso Deus. Você já pararam para pensar nisso? Eu esses dias estava conversando com a Viviane, eu falei para ela assim, eu acho que a gente não usufrui a Deus. A gente não se aproveita do Deus que nós temos. Às vezes nós sofremos, lamentamos, procuramos outros meios, e a gente ignora o Deus que nós temos. Essa é a verdade. Esse é o nosso Deus. Que ele diz, pedi ao Pai em meu nome, e eu lhe darei. Ele me dará. O próprio Jesus diz isso. Então essa ideia de esvaziamento de Cristo, conhecida teologicamente como kenosis, que significa que ele se absteve dos seus direitos e privilégios divinos para cumprir a missão de salvar os homens. Se nos vemos tentados a orgulho e soberba, irmãos, pensem nessa figura que nós vemos aqui, pensem no universo. De que você quiser dar uma carteirada em alguém, ou então se alguém chega e fala para você, você sabe com quem você está falando? Alguém chega e fala uma carteirada para você, você acha o supra-sumo, né? Aí você fala para ele, você tem um tempinho? Aí você fala do universo, fala de Isaías 40, e mostra quem ele é. Não somos nada perante Deus, irmãos. Nada. Ninguém é superior a ninguém. É isso que o Paulo está ensinando aqui. Segundo ponto, humilhação. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Jesus, ele se consolida na morte de cruz. Porém, a maior humilhação de Jesus se inicia no céu, na glória. Por quê? Porque ele se despoja da sua glória, do seu trono, da sua divindade lá no céu. E ele vem como um homem, gerado pelo Espírito Santo na virgem de uma mulher chamada Maria. E nasce um homem. Interessante que ele usa a própria criação dele, que é Maria, para ele nascer no ventre dela. Escolhe uma mulher que é da própria criação. Olha só. Interessante. E mais do que se tornar uma criatura humana, porém sem pecado algum, se submeteu a servir o homem sendo servo. Isso é uma humilhação extrema, que representa o amor ágape de Deus. É um amor incomparável, imensurável. Isso não quer dizer que Deus, quando ele se despojou da sua divindade, é porque ele não usufruiu da sua divindade, do seu poder. Ele agiu como um homem, sem se aproveitar do poder que ele tinha, da divindade que ele tinha aqui na terra. Assim como o pastor sempre fala, ele era 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Terceiro ponto, continuando no versículo 8. Aqui fala assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Terceiro ponto, obediência. A obediência de Jesus foi tão profunda que ele aceitou até a morte de cruz, que era a forma mais humilhante de morte na época.
sujeitou totalmente à vontade de Deus para cumprir o plano de salvação, o plano de redenção. A morte de Jesus na cruz foi um ato de obediência perfeita a Deus, como diz em Hebreus 5, 8, 9. Ele não se opôs ao sofrimento, mas aceitou por amor à humanidade. Cristo mostrou uma obediência radical. Terceiro e último fator, a exaltação de Jesus. 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No versículo 9, a resposta de Deus à obediência de Cristo foi exaltá-lo e dar o nome mais alto acima de todo nome, como nós cantamos aí no louvor, louvando a esse nome, o nome mais alto. Deus deu ao nome de Jesus, por sua humildade, pelo seu sacrifício, recebeu a honra e autoridade de Deus. O nome de Jesus é o nome pelo qual todas as coisas devem se prostrar e servir. Agora eu te pergunto: alguém ou alguma coisa tem essa credencial para que nós nos prostremos diante dele? Tem algum ser humano que a gente possa se prostrar aqui na terra e tem essa credencial? Porque tem que ter credencial, irmãos. Tem que passar pela prova, pela credencial de Deus. E Jesus passou. Jesus tem essa credencial. Ele veio de lá e morreu por nós. Ele tem essa credencial. Só ele tem um nome acima de todo nome, ninguém mais. Pode falar quem for. É Maomé, quem mais, o Buda lá dos orientais e muitos outros aí, não tem nome. Não tem nome. Não tem nome porque a gente deve se prostrar, a não ser Jesus. O versículo 10 fala: todos, em todos os lugares, no céu, na terra e sobre a terra, se submeterão à autoridade de Jesus. Isso fala da soberania universal de Cristo sobre toda a criação. Interessante que eu me lembro do texto ontem, eu estava de pastor depois, que fala que todas as ações do mundo são como uma gota que cai da mão de Deus. Uma gota. Olha só. No versículo 11 diz esse versículo, reflete a verdade que no final de todas as coisas, todos reconhecerão a soberania de Jesus Cristo como Senhor. Paulo escreve: o momento em que toda língua, tanto no céu quanto na terra, proclamará a autoridade de Cristo. Uma ação de louvor e honra, combinando a glorificação do Pai. A declaração de Jesus como Senhor também é uma afirmação da sua divindade. A autoridade universal ele já tem. A sua divindade em todo o mundo, né? Para todas as pessoas. Esse reconhecimento será tanto por adoração quanto por sujeição. Por que por adoração? Porque aqueles que são salvos em Jesus Cristo, que aceitaram Jesus antes da segunda volta dele, simplesmente não adoraram, porque nós sabemos que ele vai voltar. Por sujeição, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas vão ser obrigados a ajoelhar perante Deus. Eles não reconhecem que é assim, mas ali será dados. Glória a Deus pela vida dos irmãos que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E vamos nos manter firmes. Agora, relembrando os 3 fatores que completam a alegria de Paulo. Primeiro, agindo com o espírito cristão. Agindo com o espírito cristão, nós completamos a alegria de Paulo. Segundo, o sentimento de Cristo. Nós tendo o sentimento de Cristo e seguindo os sentimentos que Cristo teve, nós também alegraremos o coração de Paulo, como igreja. E terceiro e último, a exaltação de Jesus. A exaltação de Jesus ele completa a alegria de Paulo, não só de Paulo, mas de toda a igreja. Eu quero deixar para que os irmãos façam uma reflexão. Vamos fazer 2 perguntinhas. Mas reflita nessa pergunta, irmão. Pense bem. Qual é a minha disposição de servir? Não é só para vocês também, para mim também, irmãos.
Qual é a minha disposição de servir aos outros de forma humilde, como Cristo fez por mim? Tenho agido com as pessoas que me seguem com a atitude de Cristo, abrindo mão dos meus interesses, recebendo com amor os necessitados? Temos feito isso? E a aplicação da igreja, para a igreja hoje é, se quisermos viver uma vida cristã saudável e agradável a Deus, devemos nos esforçar a conviver entre os irmãos com amor fraternal, unidade e humildade. Devemos seguir o exemplo de Jesus, nos humilharmos, esvaziando-nos de nós mesmos, servindo uns aos outros e obedecer à vontade de Deus para nossas vidas. Reconhecer a todo tempo o senhorio de Jesus e nunca nos esquecermos do plano de redenção por morte de cruz para a nossa salvação. E dar somente a Ele, a Jesus, toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Porque só Jesus é Deus. Só Jesus é Deus. Amém? Curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela exposição da tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu. Nós estamos aqui te adorando, bendizendo o teu nome, mas nós precisamos mais e mais de ti, ó Pai. Receber, ó Pai querido, a orientação da tua palavra, o ensinamento da tua palavra, porque nós, ó Pai querido, sejamos humildes, ó Pai, a ponto de reconhecer, ó Pai querido, que só tu é Deus, ó Pai. Só o Senhor pode ter a exaltação que nós precisamos de ti a todo instante em nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um dos irmãos, que possa, Senhor amado, refletir nessa palavra, que nós possamos, ó Pai, fazer de acordo com aquilo que Paulo nos ensinou nessa carta aos Filipenses, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai querido, agir conforme é. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.